Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. São Luís amanhece sem ônibus. Rodoviários do transporte coletivo entram em greve na capital maranhense. Pesquisa aponta desenvolvimento do turismo no estado e a expectativa é grande para o crescimento agora com o período do carnaval. IMEC realiza a Operação Carnaval Seguro nos postos de combustíveis e aeroporto de São Luís. Conheça o trabalho da Casa de Cultura Josué Montelo, que completa 41 anos de fundação. O nosso telejornal está no ar. Desde as primeiras horas desta terça-feira, os rodoviários do transporte público da Grande Ilha de São Luís iniciaram uma greve geral. A categoria pede reajuste nos salários, tickets de alimentação, entre outras reivindicações. Na tarde de ontem, a Justiça, a pedido do SET, que é o Sindicato dos Empresários de Transporte Público, emitiu uma liminar para que 50% da frota de ônibus circulasse. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Infelizmente, mais uma vez, São Luís amanhece sem transporte público. A greve já era esperada, o Sindicato dos Rodoviários já havia anunciado que essa greve estava para acontecer caso não houvesse uma negociação favorável, mas infelizmente essa negociação não aconteceu e a greve hoje deixa essa população toda sem transporte. Ontem, uma decisão do desembargador do TRT, Francisco José de Carvalho, determinou que 50% da frota estivesse circulando e que também atos de vandalismo ou Operação Tartaruga também não poderiam acontecer. Essa circulação dos 50% não está sendo cumprida, né? Hoje o que nós percebemos é uma cidade sem transporte público. Sobre a liminar, eu não tenho ciência ainda, não tenho, sei pelos blogs, sei por alguns, a imprensa, e na hora que esse estado já todo fala na categoria, que nós temos que cumprir, uma liminar tem que ser cumprida, tá? Não pode ser desrespeitada. Só que eu sou só um. Eu tenho uma categoria que é quase 5 mil, mais de 5 mil. Para mim botar na cabeça deles que tem que se respeitar é muito diálogo, tá? Não é assim. Ontem uma tentativa de conciliação aconteceu no Ministério Público do Trabalho entre a categoria dos rodoviários e a categoria patronal, mas também sem sucesso. Lembrando que no último dia 23, uma outra paralisação já havia acontecido em decorrência da morte do motorista, que foi assassinado dentro do transporte público em um assalto. Essa tentativa de assalto acabou acontecendo e culminou com a morte do motorista. A paralisação aconteceu, os rodoviários voltaram a circular, mas já haviam anunciado que outra paralisação, agora mais intensa, poderia acontecer em decorrência da não negociação com os patrões. Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Eduardo Braide anunciou que não vai haver aumento no valor da passagem e que a prefeitura vai arcar com esse reajuste. Sobre o transporte público de São Luís, não vai ter aumento de passagem. A decisão está tomada. Isso porque o município vai assumir o pagamento do percentual de reajuste negociado entre rodoviários e empresas. Sendo assim, não há motivos para ter greve e penalizar a população. Hoje pela manhã, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, falou que até agora essa proposta, de maneira oficial, não chegou até eles. Não chegou percentual nenhum para nós, nem através de prefeitura e nem através do SET, que é o mais que a gente tem que tratar. É com o SET, que são os empresários, tá? Que se diz empresário. Então, por isso eu estou afirmando que até agora não chegou percentual nenhum para nós. Por enquanto, a cidade fica sem transporte público. Nós vamos acompanhando para ver os desdobramentos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luciana. E a gente segue acompanhando a situação. A gente sabe que uma greve mexe com toda a rotina das pessoas, mas entendemos também que os rodoviários merecem sim melhores condições de trabalho e também segurança, né, para trabalhar. A gente acompanhou o caso do motorista assassinado e outros assaltos aí que são constantes nos coletivos. Então, a gente segue acompanhando toda essa situação. E a greve de ônibus também impacta de forma negativa um setor da economia que espera lucrar muito com o carnaval. Eu estou falando, gente, de todos os segmentos que movimentam o turismo na capital maranhense. Após a pandemia, os empresários conseguiram aos poucos se recuperarem dessa queda. Ano passado tiveram bons frutos e aguardam agora movimentar a roda da economia com o carnaval. Arquitetura, gastronomia, arte,
e muita cultura. São Luís é sempre um destino certo para gente de todo lugar. E os números comprovam isso. Foi divulgada recentemente uma pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Turismo e pelo Observatório do Turismo. E o resultado traz boas expectativas. A gente conseguiu bater recordes nunca antes alcançados, como a taxa média de ocupação hoteleira, que chegou na casa de 68%, um fato inédito, e o nosso fluxo turístico também, o maior já registrado na história da cidade de São Luís, chegando a uma média de quase 2,7 milhões de visitantes. A Valquíria é natural de Goiás e aproveitou o restinho de férias que tinha para visitar a capital maranhense. São Luís tem a história desde o início do descobrimento, não é isso? Não estou enganada. A cultura local, toda essa coisa de arquitetura, casario, colonial. E o que me surpreendeu, que eu não tinha ainda conhecimento, né, como é a primeira vez, foi a hospitalidade do povo. Gostei muito. Achei tranquilo, achei São Luís uma cidade tranquila. Já o pequeno João veio lá de Bauru, em São Paulo, e confessa que a primeira coisa que ele sentiu de diferença foi o clima quente. É bem mais calor do que lá em Bauru. Além do clima, o que mais você viu de diferente? Mar, rio, muitos rios. Eu achei muito legal aqui, é muito bonito. É bom para o turista, mas também para o comércio. Só queremos ser felizes, amar e ser amado. O Camilo Brandão, que trabalha há anos como vendedor ambulante, pode confirmar. Graças a Deus eu estou levando meu pão de cada dia, contando com os turistas. Graças a Deus os turistas estão vindo, eu sou um parceiro. Eu chego aqui, eu faço a minha brincadeira, além de eu ser compositor, eu sou humorista, brinco com o pessoal, faço a minha propaganda, porque a cidade ela vai sempre precisar do turismo. Os dados da Setur mostram que a taxa média de ocupação hoteleira em 2023 apresentou um crescimento de 2,2% com relação ao ano anterior. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, um tributo que se aplica a empresas e profissionais autônomos que prestam serviços, aumentou de 15 milhões para 17 milhões e 900 mil reais. O setor de alojamento foi responsável por 49,9% do total de arrecadação. É uma cidade que tem inúmeras opções para que o turista e o morador possam se divertir, conhecer e principalmente viajar numa história que tem uma riqueza aí patrimonial, tanto material quanto imaterial. Com a proximidade do carnaval, o que se espera é que o cenário melhore ainda mais. É São Luís, a ilha magnética, que atrai pessoas de vários cantos do Brasil. Eu estou achando lindo, culturalmente, muita história. É uma experiência nova e também de resgate, né, da cultura brasileira. Não conhecia ainda o Maranhão, então acho que é mais isso. E o Instituto de Metrologia do Maranhão, o IMEC, está realizando fiscalizações nos postos de combustíveis e nas balanças do aeroporto de São Luís. É a Operação Carnaval na Medida, que segue até o dia 8 de fevereiro. Uma boa viagem é só o que o turista precisa. Mas é bom ficar atento para não pagar mais no momento de despachar a bagagem. O IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, realizou uma fiscalização nas balanças usadas no aeroporto de São Luís. É uma operação importante para o consumidor e, como é de praxe, todas as empresas que estiverem de alguma forma irregular em relação ao peso e em relação também à quantidade de combustível, ela será autuada e poderá pagar uma multa mediante a infração. O passageiro tem o direito de viajar com uma bagagem de mão. Caso queira despachar uma mala ou mais de uma, é preciso pagar pelo serviço. Em uma das companhias aéreas que opera no aeroporto da capital, o viajante paga por uma mala de 23 quilos o valor de R$ 110, se ela for cadastrada com mais de 48 horas, e de R$ 145 com menos de 48 horas. A cada quilo a mais, é preciso pagar R$ 35 por quilo de excesso. Por isso, é preciso ficar de olho no peso. Muito caro mesmo, né?
O que agora é só aumentando, né, o que vai. Nos postos de combustível, 38 itens estão sendo avaliados. Por exemplo, se o lacre da bomba não está violado e também se a quantidade de combustível corresponde àquela que está sendo marcada na bomba. Outro ponto também que está sendo avaliado é a qualidade da mangueira do abastecimento. Tudo isso para que o consumidor não seja lesado na hora da compra. A análise criteriosa garante mais segurança para o consumidor. Nós fizemos os testes operacionais, certo? Que consiste em 38 itens para saber se a bomba está funcionando normalmente, onde pode ocorrer risco de explosões, vazamentos, que pode causar danos ao consumidor e ao próprio dono do posto. A gente não defende só o consumidor, mas defende o próprio empresário. Ninguém pode perder nas relações de consumo, que tem que ser justa. A gente avalia a quantidade do combustível fornecido ao consumidor, os itens como mangueira, disto queimado que possa causar leitura dúbia, se os lacres que a gente coloca na bomba estão corretamente no local, sem violação. A fiscalização é garantia de qualidade também para o posto de combustível. Bom, a gente entende que essa fiscalização, como qualquer outra, serve para a gente como prova dos 9 da nossa transparência. E é isso que a gente quer fazer. Mais do que vender um combustível, que é um item que realmente move o mundo, né, garantir para o nosso cliente aí a qualidade, né, e também a garantia aí da quantidade que o cliente está levando para casa. No próximo bloco, conheço o trabalho da Casa de Cultura Josué Montelo, que completa 41 anos de fundação. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Termina nesta sexta-feira, dia 9, o prazo para inscrição no concurso público nacional unificado, chamado Enem dos Concursos. Olá, boa tarde a todos. Mais de 1,5 milhão de pessoas já se inscreveram no concurso público nacional unificado, né? Estão sendo ofertadas aí 6.640 vagas, divididas em 21 órgãos públicos federais. E os aprovados nesse concurso serão selecionados de uma só vez. O processo de inscrição, ainda está acontecendo, ainda tem tempo para você que tem interesse em conseguir essa tão sonhada aprovação. O prazo termina na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. O processo acontece pelo site gov.br. No site, o candidato pode escolher a carreira, né, que ele achar mais interessante e, claro, precisa se encaixar nos critérios. Esses critérios estão claros nos editais que cada área tem e tudo isso está disponibilizado lá no site gov.br. Para o nível superior estão sendo ofertadas 5.948 vagas. Para o nível médio são 692. O candidato, né, como eu bem disse, pode escolher a área que ele achar mais interessante no site gov.br. Nesse processo de inscrição é necessário também pagar uma taxa. Para o nível médio são R$ 60. Para o nível superior são R$ 90. As provas estão marcadas para acontecerem no dia 5 de maio em todos os estados e em 220 municípios. Eu desejo sorte a todos os candidatos e eu volto ao estúdio. E no centro de São Luís tem um espaço dedicado a preservar a história de um dos mais premiados escritores maranhenses. Vamos conhecer agora o trabalho da Casa de Cultura Josué Montelo, que completa 41 anos de fundação. Um museu que abriga uma extensa coleção e preserva a memória de um dos maiores escritores brasileiros, Josué Montelo. A Casa de Cultura Josué Montelo é um espaço de acesso à biblioteca particular do escritor, que foi doada por ele em 14 de março de 1983. De lá para cá já são quase 42 anos. Nós temos um acervo bibliográfico, que se trata da biblioteca particular do Josué Montelo, temos o acervo museológico, que são as peças do museu, e temos o acervo arquivístico do arquivo pessoal do Josué Montelo. O destaque do acervo arquivístico, primeiro de tudo, é porque é o único espaço que tem o acervo pessoal do Josué Montelo, já é um destaque por si só, né? O local também incentiva e apoia estudos, pesquisas e trabalhos e proporciona um ambiente de enriquecimento intelectual e promoção da cultura local. Aqui na Casa de Cultura,
que é o carro-chefe, é o projeto de exposição itinerante, que o ano passado completou 15 anos, que é uma forma que a gente tem de divulgar a literatura do escritor José Montello, as obras dele, em escolas, em feiras literárias, em eventos literários de uma forma geral, e é também um projeto que faz com que a gente leve a Casa de Cultura até as pessoas. Então a gente vai para esses outros locais, tanto aqui em São Luís quanto em outros municípios maranhenses, que a gente já esteve em mais de 30 municípios, levando esse projeto de exposição para divulgar a vida e a obra de Josué Montello. Em 1990, a Casa de Cultura Josué Montello passou a funcionar neste prédio que já foi adaptado e restaurado. O acervo da instituição inclui obras bibliográficas, documentais e museológicas. Este espaço guarda e preserva a vida e obra do escritor maranhense. Recentemente, um marco significativo foi alcançado com o lançamento do Dicionário de Personagens da saga maranhense de Josué Montello. O livro é uma idealização do professor do curso de letras, José Dino Costa Cavalcante. Com mais de 1.800 verbetes, a obra oferece um mergulho profundo nos personagens que habitam os romances ambientados no Maranhão, enriquecendo ainda mais o entendimento sobre a vasta obra do autor. Josué Montello é o romancista que consegue cobrir toda a historiografia maranhense, porque ele escreve ficção, mas também escreve uma ficção historiográfica, trazendo à tona a história, como por exemplo Noite sobre Alcântara, a história da ascensão e decadência de Alcântara, de uma maneira ficcionada, lançando o que muitos outros escritores fizeram no mundo e, claro, aqui no Brasil. O lançamento do dicionário não apenas amplia o acesso ao conhecimento sobre a obra de Josué Montello, mas também fortalece o compromisso da Casa de Cultura Josué Montello com a difusão cultural. Foi um projeto antigo que remonta ainda quando Dona Ivone Montello estava ainda trabalhando nessas obras todas e antes de morrer fez um pedido à diretora da Casa de Cultura Josué Montello, que é a Josiane, para que um dia essas anotações se transformassem num dicionário de personagens das obras de Josué Montello. E aí esse projeto então começou a ser desenvolvido para valer, para virar livro, em 2021. A obra de Josué Montello reúne cerca de 160 títulos, entre 26 romances, 27 ensaios, 9 peças de teatro, novelas, literatura infanto-juvenil, produção científica, além de uma vasta coleção de crônicas. Semana Montelliana, por exemplo, é um evento que a gente realiza todos os anos, no mês de agosto, que é o mês de aniversário do escritor Josué Montello, onde a gente busca trazer aqui para a Casa de Cultura pessoas que estão escrevendo sobre o escritor, trabalhos das universidades, apresentar seus trabalhos como TCC, como quem está fazendo dissertação de mestrado sobre o escritor. Então a gente busca trazer essas pessoas para apresentar esses trabalhos aqui na casa, né? O legado de Josué Montello permanece vivo não apenas nas páginas de seus livros, mas também nas paredes e estantes da Casa de Cultura, que leva seu nome e mantém a riqueza da literatura maranhense para as próximas gerações. Muito bom, né? Olha, uma exposição que retrata a arte dos povos indígenas maranhenses está em cartaz no Centro Cultural Vale Maranhão. Vamos conferir. Neste salão está o resumo de séculos de resistência. O Centro Cultural da Vale reuniu na exposição Maranhão, Terra Indígena, o que tem de mais importante na cultura das tribos. Essa exposição ela foi pensada durante 2 anos. Então a gente entrou em contato com cada etnia do Maranhão, cada povo indígena do Maranhão, para entender o que eles gostariam de apresentar para as pessoas. Infelizmente, a gente tem a ideia de que o indígena é uma coisa só, né? E não. O Maranhão tem 17 povos indígenas habitando em seu território. Então essa exposição ela foi montada para que as pessoas conheçam mais, um pouco mais, sobre essas etnias, sobre a sua língua, sobre a sua produção material, saber da sua relação com o território, e isso por meio das peças que são produzidas e usadas cotidianamente, nas festas, nos rituais.
Parte do acervo foi coletado em visitas às tribos ou recebidos por representantes indígenas. A diversidade de cores e formas que encanta os visitantes. Eu achei bastante interessante, porque a gente não tem muito conhecimento, né, do tanto de povos indígenas que possuímos ainda aqui, né, originários da nossa terra. Tem até uma representação como se fosse do time do Flamengo, uma roupa ali. Achei bastante interessante isso, né? Eu acho que pode ser algo bem recente, né, deles, de como eles estão se vestindo hoje em dia, né? Aqui na exposição, as etnias são representadas também por textos escritos pelos indígenas. Além disso, o espaço conta com fotografias, peças indumentárias e a exibição de filmes produzidos pelo Centro Cultural da Vale. A pessoa pode vir aqui, é fácil, tem um fone para ouvir o som e tem uma diversidade de vídeos. Então, a gente tem 3 documentários e falas de memórias coletados pelo Museu da Pessoa, de outras etnias. Tem um vídeo super interessante também de uma etnia venezuelana que veio para o Maranhão e que agora é maranhense, que são os Uarau. Tudo em exposição tem um significado. Das peças arqueológicas até aos pequenos utensílios, é possível ver a criatividade dos povos que formaram nosso estado. Bom, aqui, por exemplo, a gente está em face do painel que trata dos indígenas Kaapor. Dentre todas as produções dos povos, eles se destacam pela arte plumária, que é uma das artes plumárias mais complexas de todo o território nacional. Então aqui vocês veem um labial, que é essa peça que se usa aqui debaixo do lábio. Ela reproduz uma forma de pássaro, uma forma de colibri, e é uma técnica única. Então eles usam uma placa de madeira e essas micropeninhas vão sendo coladas uma a uma sobre essa placa de madeira para compor o elemento todo, né? Para chegarmos até aqui, o Maranhão passou por constantes transformações, mudanças que não foram aceitas por todos os povos. Conservar a história deles é deixar sempre na nossa mente quem chegou primeiro e que ainda hoje luta por reconhecimento. É o que deve ser preservado e levado por séculos aí, porque é o que tem que ser propagado, né? Mostrar pra gente como a gente aqui do nosso povo era antigamente. E essa exposição fica em cartaz até o dia 17 desse mês, no Centro Cultural Vale do Maranhão, né, que fica no Centro Histórico de São Luís. E nosso telejornal termina por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Uma ótima terça-feira para você.